Olá, tudo bem, pessoal? Em uma ação de exoneração de alimentos, que é aquela em que o devedor da pensão alimentícia ingressa com uma ação judicial para extinguir a sua obrigação alimentar, os efeitos da sentença começam a valer a partir de qual data? O STJ pacificou entendimento no qual os alimentos definitivos fixados em sentença, independente se seja aumento, redução ou exoneração, retroagem à data da citação. Mas tem uma ressalva, de que os alimentos já pagos são irrepetíveis e não podem ser objeto de compensação com prestações vincendas. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, digamos que a pessoa tenha entrado com uma ação para reduzir a pensão alimentícia e a ação é procedente, tem uma sentença de procedência da ação, onde o valor ele é reduzido. Digamos que ele pegasse R$1.000 de pensão e a pensão foi reduzida para R$800. Embora os efeitos dessa sentença retroajam a data da citação, esse valor de R$200 que foi diminuído, ele não pode ser objeto de cobrança por parte do devedor da pensão com relação ao alimentado, ou então querer abater nas prestações vincendas desse valor. Vamos supor que o alimentado, aquele que recebe a pensão, tenha sido citado em junho e a sentença, o trânsito em julgado da sentença se deu em dezembro. Então, durante esses 6 meses, entre a citação e a sentença, que ele continuou pagando R$1.000, esses R$200 que foi diminuído, o devedor da pensão não vai poder querer reaver esse valor, porque esses valores são irrepetíveis. E o mesmo ocorre na exoneração de alimentos. Sendo assim, então, por que é importante saber se retroage ou não os efeitos da sentença na citação, se tem que pagar de qualquer jeito, ou se não pode reaver esse valor? Tem casos em que o devedor da pensão alimentícia ingressa com o pedido de exoneração de alimentos e no decorrer do processo para de pagar a pensão. E por algum motivo, o credor ele não executa esses valores não pagos. E após a sentença, o trânsito em julgado da sentença, que exonerou o alimentante do pagamento da pensão, o alimentado ele ingressa com uma ação de execução ou cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da sentença que exonerou o alimentante de pagar a pensão. A partir da citação, neste caso, os alimentos não serão devidos. Mas então é muito fácil, é só fazer o seguinte: entrou com uma ação de exoneração de alimentos ou um pedido de redução de pensão alimentícia, após a citação do alimentado, para de pagar a pensão ou paga aquele valor que pleiteou na redução. Calma, muita calma nessa hora. Porque como eu falei, nos casos em que o alimentado, por algum motivo, seja por inércia, ele não ingressou com uma ação de execução das parcelas não paga ou da diferença, durante o processo de execução e deixou para ingressar com essa ação somente após o trânsito em julgado da sentença que exonerou ou diminuiu a pensão alimentícia, aí sim, a partir da citação, neste caso, os alimentos não serão devidos. Mas, se no decorrer do processo, antes do trânsito em julgado da sentença de exoneração ou diminuição da pensão alimentícia, o alimentado, aquele que tem direito à pensão, entrar com uma execução de alimentos, caso o devedor tenha deixado de pagar no decorrer do processo, aí ele vai ter direito ao recebimento desse valor que deixou de ser pago, se essa execução ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença. Inclusive, dependendo do rito em que o alimentado entrar com a ação, o devedor ele pode ser condenado ao pagamento sob pena de prisão. Ok? Esse é o meu recado de hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.